O Yuri Alberto perde uma chance clara, o Cássio sai de campo reclamando de reforços e o Mano Menezes detona os próprios jogadores. Essa derrota para o Ituano ela mostrou muito mais do que apenas um resultado. E bora falar de mais uma partida do Corinthians, a segunda na temporada e preocupante. Eu sei que é segundo jogo, a gente aos poucos vai dando aquela ressalva e ao mesmo tempo vai analisando algumas coisas que precisam ser analisadas. E tem algumas coisas que elas não mudaram da temporada passada e que a gente imaginou que fosse ver alguma melhora. Eu sei que é cedo, eu sei que o time está em reformulação, eu sei que o escopo do time ainda não está pronto, porque não tem como estar, né? Para o Corinthians disputar a temporada que vai disputar, não pode ser com esse time. E imagino que todos saibam disso. O Cássio, que é o capitão, sabe disso. E ao sair de campo, ele disse: não pode um volante virar zagueiro. Eu não quero fazer críticas aqui a quem tem que contratar, mas precisa contratar. Precisam chegar jogadores. Saíram 11, 12, 13 atletas e precisa chegar. E muitos desses jogadores que saíram, dentro daquela ideia de que precisamos rejuvenescer, precisamos limpar e tudo mais, eu até não concordei com algumas saídas, mas eu entendo a necessidade de, chegando uma nova diretoria, você oxigenar, você rejuvenescer. Tá certo, e acho até que alguns outros poderiam ter pegado a barca também, mas beleza, você tem jogadores em contrato, você tem que fazer algumas escolhas, o Mano Menezes participou dessa reformulação, só que o clube não contratou. Contratou alguns jogadores e aí teve problemas com outros e aí perdeu um que já estava aqui, que era o Lucas Veríssimo. Assim, o começo dessa gestão Augusto Melo, ele parecia muito mais alvissareiro, ele parecia muito mais interessante. De repente, a coisa estagnou. Mais do que estagnar, ela retrocedeu, porque você tinha alguns jogadores que você foi perdendo, outros que você estava contratando e que não conseguiu inscrever, outros que estão treinando e que não conseguem jogar. E aí você não tem elenco. Poxa, hoje o Mano Menezes tinha no banco... Cara, olha, eu vou até olhar o banco aqui para vocês, tá? Porque entraram no jogo o Iago, no lugar do Caetano, que sentiu uma lesão, e aí é justamente a crítica do Cássio, né? Porque aí o Ranielli faz essa função de zagueiro, coisa que ele já fez no Avaí, no próprio Cuiabá, mas crítica do Cássio. Aí entra o Fausto Vera na do Maicon, não sei quem foi pior, se o Maicon ou o Fausto Vera. O Rojas acaba saindo para a entrada do Mosquito, o Rojas foi outro péssimo no jogo, e o Mosquito não acrescentou muita coisa. E aí o Wesley na do Yuri Alberto foi interessante porque o Romero acabou fazendo a referência, o Wesley entrou pelo lado esquerdo e construiu algumas jogadas. Agora, bom, vocês viram, né? 1, 2, 3, 4 trocas. O Mano não está conseguindo fazer nem 5. Contra o Novo Horizontino foi a mesma... na estreia foi a mesma coisa. De resto, ele tinha 2 goleiros, o Carlos Miguel e o Matheus Roger. O Rafael, um zagueiro, e o Mano disse, a gente levou um menino, mas não queria colocá-lo ali, então ele optou por colocar o Ranielli. E aí tem mais 2 aqui. O Guilherme, lateral direito, e o Palácios, que não joga. Mesmo com o Hugo, né, assim, não mostrando grandes coisas, tem sido razoável ali, acho que não passa por ele algum tipo de insucesso ou um desempenho ruim, mas o Palácios ainda não teve oportunidade, acho que ali na frente vai ter. Beleza, era o que ele tinha à disposição. Eu estou falando em questões assim de mudar jogo e até mesmo de socorrer o time numa emergência. Ele não tinha. Ah, mas espera aí, mas tem os meninos da Copinha. Espera aí, a gente não vai entender que os meninos que vão chegar da Copinha serão a solução do Corinthians para o ano. Nem o Giovani e o Biro que estão na seleção olímpica. Não é por aí. Eles vão complementar o grupo, como esses que lá estavam em Itu também. Então, assim, gente, o Corinthians perdeu muito tempo. A verdade é essa. Está começando o ano, a janela ainda está aberta, tem possibilidade de reforços? Tem, mas a coisa já está acontecendo. E aí, quanto mais tempo você demora, daqui a pouco você tem resultados como o de hoje, a pressão ela começa a aumentar sobre o trabalho do Mano, sobre a diretoria que recém chegou, sobre esses jogadores. De um ano em que o Corinthians sofreu demais e que o torcedor tem uma outra expectativa. Mais do que isso,
A expectativa ela foi alta e o Mano falou sobre isso na coletiva também. Porque o presidente Augusto Melo, que a gente torce ainda para que dê certo, ele realmente falou bastante. E ao falar bastante, ele e o Rubão, eles colocaram essa expectativa na torcida. E aí no segundo jogo, não é pela derrota, gente, porque o segundo jogo ele ainda é um segundo jogo, ele é precoce para qualquer tipo de análise. A questão é, não tem time. O Corinthians ainda não tem um time. E essa é a cobrança. Não é pelo desempenho, não é pelo resultado, é porque o time ainda não está pronto. E olha, do jeito que a coisa tá, vai demorar para ficar pronto. Se é que vai ficar pronto. Esse é o temor. O Ituano não fez lá um grande jogo, mas frequentou a área do Corinthians em algum momento, especialmente no segundo tempo, quando o jogo ficou mais aberto. O Cássio faz um milagre num chute do Tony Anderson e depois acaba não segurando a bola do Léo Duarte. Quando o Ituano chega, o Jean-Pierre, aquele ex-grêmio, tinha até aposentado, teve uma passagem pelo Avaí também, dá assistência para o Léo Duarte fazer o gol, um chute muito bom, assim, o Cássio até numa imagem por trás, ele tenta, tem muita gente na frente dele, quando ele percebe a bola está em cima dele, parece que desvia no Torres. O Torres foi bem, o Ranielli foi bem, o Romero teria feito um gol se não fosse anulado, ele estava impedido realmente. O Wesley acho que entra bem. Paramos por aí, né? E outra, quando eu digo que esses caras foram bem, assim, né? Vamos lá, usando a boa vontade, tecnicamente, individualmente e tal. Mas o Mano Menezes não concorda em relação ao Ranielli. E aí ele foi mal demais, né? Porque o Mano... teve um lance do Ranielli que realmente me chamou a atenção, e eu vi a bronca do Mano, e ali eu dei razão, porque é no segundo momento da resposta que gerou mais polêmica. Porque ele fala que o Ranielli desfere um chute a média distância, achando que estava no Cuiabá, e ele está no Corinthians. O Cuiabá terminou na frente do Corinthians no Brasileiro do ano passado. Eu entendi o que o Mano quis dizer. Em termos de grandezas, realmente, só que assim, poxa, primeiro, você não expõe o cara publicamente depois do cara ter dado a vida em campo, especialmente jogando numa outra função, por conta de uma necessidade. Não achei legal. Segundo, o Mano estava com raiva, o Mano estava bravo e descontou no Ranielli. Ele foi desrespeitoso sim com o Cuiabá e, ao mesmo tempo, poxa, a culpa não é dele também? Ele não tem responsabilidade? Não fez muito sentido essa crítica. E aí, na sequência, o Ranielli vai tentar um drible, e aí ele tenta dar um drible de letra, assim, e ele perde a bola. E aí gera um ataque. E aí ele fala, pô, volante não pode tentar driblar de costas, porque ali é muito perigoso. Ok, concordo, e acho que é uma cobrança que tem que ser feita internamente também, pode ser feita na coletiva, enfim. Agora essa questão de não pode chutar a gol porque ele não está no Cuiabá. E aí, tanto que gerou uma nota oficial por parte do Cuiabá, o Daverson se manifestou publicamente, né, se solidarizando com o jogador, enfim. Foi mal o Mano Menezes, estava meio irritado na entrevista. O fato é, ele tem responsabilidades, ele não está conseguindo fazer o time andar, mas na estreia de 1-0, o time não jogou tão bem assim, mas conseguiu o resultado. E nesse segundo jogo, não jogou bem, não conseguiu o resultado. E aí o Cássio sai de campo fazendo essa cobrança dura. O torcedor já começa a cobrar. É pouco, mas é Corinthians. E a diretoria não conseguiu montar um time a tempo, porque a exigência vai aumentando. E na sequência já tem clássico contra o São Paulo. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!